Vida e Saúde está de volta e no Claramente de hoje, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai comentar sobre a importância de administrar bem seus sentimentos, especialmente em momentos de conflitos com outras pessoas. Vamos acompanhar. Olá, amigos do Claramente, agradeço por sua audiência. Fale desse programa para outras pessoas, assim muitos poderão ser ajudados. Ajudar os outros ajuda a quem ajuda. No site de saúde da Universidade de Harvard, em novembro de 2008, foi publicado um artigo que tinha o título assim: Lidar com aspectos do emocional do conflito. Vamos ver hoje ideias sobre como gerenciar as emoções em seus relacionamentos para que eles funcionem melhor no casamento, na família em geral, na sua comunidade religiosa ou no trabalho. Todos nós experimentamos no dia a dia sentimentos agradáveis e desagradáveis. E quando lutamos por cultivar bons sentimentos que dependem de bons pensamentos, isso ajuda na resolução de conflitos em nossos relacionamentos com as pessoas. Alguns, ao lidar com conflitos, podem soltar palavras, sentimentos, ter atitudes palavras ou sentimentos, ter atitudes que ferem e pioram tudo, enquanto que outros podem reprimir as emoções e não dizer e não fazer o que talvez teria sido importante falar e fazer e agir, na busca de resolução do conflito. O Dr. Daniel Shapiro, psicólogo professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, durante muitos anos pensou sobre como as emoções podem ajudar e também prejudicar na resolução de problemas. No início da sua carreira, ele ajudou a criar um programa piloto de resolução de conflitos para pacientes que recebem cuidados para transtornos psicóticos no Hospital McLean, que é afiliado à Universidade de Harvard. Mais tarde, ele treinou com a equipe de negociação de reféns da Polícia de Nova York. Atualmente, ele consulta líderes internacionais sobre como resolver disputas políticas. Uma das descobertas dos estudos dele e de outros profissionais em saúde mental é que os conflitos podem ser resolvidos com mais sucesso quando a razão e a emoção são levadas em consideração. Ou seja, não é só usar a razão. O desafio é aprender como lidar de uma forma adequada com um monte de emoções positivas e negativas, tais como o medo, o orgulho, a vergonha, a esperança, o desespero, a euforia, a frustração, sem ficar sobrecarregado. A recomendação é focalizar nas preocupações centrais e não nas emoções que você sente. Mas focalizar nas preocupações, na busca de resolução e não para se afundar emocionalmente por pensar nelas. Muitas preocupações que temos se relacionam com desejos e necessidades humanas básicas que estão por trás de emoções dolorosas e também não dolorosas que surgem em qualquer conflito. Podemos aprender a conduzir nossos sentimentos para uma direção mais positiva e produtiva ao vivermos algum tipo de conflito. Isso é importante para que não fiquemos dominados por sentimentos desagradáveis. E foram identificadas questões centrais que nos ajudam nisso. Primeiro, vem a apreciação. Quando surge um conflito em nossa vida, queremos ser apreciados, que compreendam a nossa luta ou dificuldade. Diante de um conflito com alguém, ajudará muito se você pensar e manifestar apreciação pelo que a outra pessoa está dizendo. Isso evita um crescimento do conflito com ela, auxilia na resolução do problema e fortalece o relacionamento. Se, por exemplo, você está numa discussão com seu marido ou com a sua esposa sobre alguma coisa, aprecie o que ele, o que ela está dizendo. Como é que se faz isso? Bom, escute a fala do outro com respeito. Pense no que ele ou ela está dizendo, ao invés de ficar pensando na próxima frase que você já quer dizer. Você pode dizer, por exemplo,
Puxa, eu imagino o quanto é difícil para você viver essa situação e lidar com esses sentimentos. O Dr. John Gottman, psicólogo da Universidade de Washington, em Seattle, ele verificou que os casais que expressam apreciação um pelo outro têm maior probabilidade de permanecer casados do que os casais que não fazem isso. Em suas pesquisas, ele observou que os casais em casamentos estáveis expressaram cerca de 5 emoções positivas, como mostrar interesse, afeto ou humor, por exemplo, durante a discussão, para cada emoção negativa, como defensividade, desprezo ou raiva. Ao começar a conversar para tentar resolver um conflito, expressar gratidão por algo que o outro fez ou tem feito dá o tom da conversa e é uma boa forma de iniciar o diálogo. Outra característica que favorece lidar melhor com nossos sentimentos na busca de resolver algum conflito é a afiliação. Isso significa evitar aquela atitude de eu contra você, né? Evitar uma disputa, evitar uma competição. Pense em construir ou manter uma aliança ou uma boa conexão emocional com a outra pessoa envolvida no conflito. Cultive a mentalidade de criar cooperação para resolver o problema. Quando se fala em construir afiliação, se quer dizer abordar as diferenças entre você e o outro como problemas a serem resolvidos juntos, em amizade e não em guerra. Mesmo quando as questões que dividem as pessoas produzem sentimentos difíceis e acalorados, ao se pensar em criar uma cooperação para a resolução dos conflitos, pode ajudar. Então, não é eu contra você ou você contra mim, mas como me juntar a você e você a mim para resolvermos este problema. Outro aspecto que ajuda a resolver conflitos é a autonomia. Muitos conflitos surgem quando as pessoas sentem que não foram adequadamente envolvidas numa decisão que produziu repercussões na vida dela diretamente. Por exemplo, se um chefe movido por sentimento de raiva, de inveja, de insegurança, transfere um funcionário para outro departamento da empresa que não é bom para o funcionário, ou transfere para outra cidade, ele violou a autonomia desse funcionário no sentido do servidor ter o direito de participar das decisões sobre mudanças no trabalho dele. Aí o diálogo, sinceridade e espírito de respeito ao outro como uma pessoa são necessários. Não pode ser algo ditatorial e autoritário, pois assim piora o conflito. Quando se está em meio a um conflito com alguém, é possível haver competição em termos de posição hierárquica ou experiência. Um pode dizer assim, eu sou mais experiente do que você nessa área, e querer impor a sua ideia ao invés de colocar essa ideia na mesa para ser estudada e avaliada por todos. Porém, o status da pessoa pode ser usado de forma positiva. Por exemplo, você pode iniciar a conversa pedindo conselho para outra pessoa que pode ter mais experiência, o que ajudará na busca de resolver o problema. Finalmente, existe a função. Qual função você exerce e como isso pode ajudar ou atrapalhar a resolução de conflitos? Às vezes, precisamos ajustar nossa função para encontrar soluções para o problema. Por exemplo, uma esposa quer chegar em casa, ao chegar em casa, ela quer discutir com o esposo uma situação do trabalho dela. Mas o marido interrompe e oferece conselhos sobre como resolver o problema. O conselho pode ser bom, mas a esposa fica zangada e repreende esse marido por interromper o que ela precisava falar. Ela quer que ele a escute, ouça. Assim, o papel ou função mais produtiva, do marido não é de advogado, mas de ouvinte. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Talvez seja bom assistir de novo esse Claramente para relembrar o que eu disse sobre ideias de resolução de conflitos. Você pode fazer isso lá pelo youtube.com/.
Vida e Saúde, procura lá o Claramente e você vai rever, porque eu sei que coloquei algumas ideias que você precisa mastigar um pouquinho, pensar e entender e aplicar isso na resolução de conflitos na sua vida. Então, aguardo você aqui no próximo Claramente. Até lá, se Deus quiser. Claro, obrigado, doutor César. Muito interessante esse assunto. E você já sabe, né? Se quiser rever algum conteúdo do Claramente, é só acessar nossa playlist no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. E agora chegou o momento da Superbom, essa marca que oferece opções de alimentos para quem quer diminuir o uso da carne. Oferece mais de 20 variedades de carnes vegetais e todas saborosas. Tem o bife, a salsicha e a carne vegetal entre os mais vendidos de todo o país. A fórmula destes produtos é Clean Label, ou seja, seus ingredientes são naturais, não transgênicos e feitos de comida de verdade. São fontes de proteínas, fibras sem conservantes ou corantes químicos. Entre as opções disponíveis, você encontra também alimentos sem leite, sem glúten, tendo como base proteína de ervilha ou soja. Tem mais o que, Suza? Olha só, tem sucos integrais, vários tipos de mel, queijos vegetais, enfim, é uma opção rica em nutrientes aí para a sua saúde. Vale a pena conhecer toda a variedade de sabores da Superbom. E aí, Paty, como é que a pessoa pode adquirir esses produtos? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora na tela ou acessar lojassuperbom.com.br e você vai poder comprar os produtos da Superbom com 30% de desconto, participando das promoções semanais. E melhor ainda, que tal se tornar um cliente VIP da Superbom? Eu gostei disso, hein? 30% de desconto? Que coisa boa! Então corre, acesse o site, cadastre-se e aí você vai receber estes descontos exclusivos. E a gente quer ver aqui aquela receita caprichada usando Superbom. Superbom, 95 anos levando saúde para sua mesa. E no próximo bloco eu vou lá me aventurar na cozinha da Teru e vou te ensinar a fazer uma deliciosa canja veg com esse produto aqui, esse frango da Superbom. É já já!